Eu estava na sala de exames quando ela entrou. Dona Carmen, 68 anos, ex-professora de Educação Física. A mesma mulher que anos atrás subia escadas de 2 em 2 degraus, agora segurava firme no corrimão, parando a cada 3 passos para recuperar fôlego. Quando finalmente sentou na minha frente, ela não disse bom dia. Ela simplesmente suspirou fundo, olhou para as próprias mãos e murmurou algo que eu nunca vou esquecer. Doutora, eu não reconheço mais esse corpo. É como se ele tivesse desistido de mim. Eu segurei a mão dela e respondi com toda a sinceridade que carrego depois de décadas atendendo pessoas como ela. Carmen, seu corpo não desistiu. Ele está esperando que você volte a falar a língua que ele entende. Naquele momento, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Não era apenas cansaço. Não era apenas a idade. Era algo muito mais profundo, mais silencioso e infinitamente mais perigoso. Era a perda progressiva da própria estrutura que nos mantém de pé, que nos permite abraçar, caminhar, viver com autonomia. Era sarcopenia. E o mais assustador? Ela não tinha a menor ideia de que isso poderia ser revertido. Deixo-a ser muito clara com você. Existe um ladrão invisível roubando sua força neste exato momento. Ele não arrombou sua porta. Não fez barulho. Não deixou marcas visíveis. Mas está ali, trabalhando em silêncio, desmontando fibra por fibra a arquitetura que sustenta sua independência. Esse ladrão tem nome sarcopenia. Uma palavra que vem do grego sarx, que significa carne, e penia, que significa perda. Perda de carne. Perda de músculo. Perda de vida como você conhece. E eu estou aqui hoje para dizer algo que pode soar radical, mas que eu vi se confirmar centenas de vezes na minha prática clínica. Isso não precisa acontecer com você. Não importa se você tem 60, 70 ou 80 anos. Não importa se já sente as pernas fracas ou se precisa se apoiar para levantar da cadeira. Ainda há tempo. Ainda há solução. E essa solução pode estar, neste momento, dentro da sua geladeira. Eu quero que você feche os olhos por um instante e imagine algo comigo. Imagine acordar amanhã e sentir suas pernas firmes ao tocar o chão. Imagine subir a escada da sua casa sem precisar parar no meio do caminho. Imagine brincar com seus netos sem medo de perder o equilíbrio. Imagine olhar no espelho e reconhecer força onde antes só havia cansaço. Essa imagem não é fantasia. Não é propaganda. É ciência. É realidade. E eu vou provar isso para você ao longo desta conversa. Mas antes de revelar qual é o alimento que pode mudar completamente essa história, eu preciso que você entenda o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo quando você perde músculo. Porque conhecer o inimigo é o primeiro passo para vencê-lo. A partir dos 40 anos, seu corpo começa a perder entre 3 e 5% de massa muscular a cada década. Parece pouco, não é? Mas quando você chega aos 60, essa perda acelera. Pode chegar a 8% a cada 10 anos se nada for feito. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Quando você perde músculo, você não perde apenas força física. O músculo é muito mais do que movimento. Ele é um órgão metabólico. Ele regula seu açúcar no sangue. Ele protege seus ossos. Ele mantém seu metabolismo ativo. Ele sustenta sua postura. Ele é o guardião da sua autonomia. Quando o músculo vai embora, o metabolismo desacelera. A gordura corporal aumenta. A resistência à insulina piora. Os ossos enfraquecem. O equilíbrio falha. E de repente, você não está apenas mais fraco. Você está mais vulnerável a quedas, fraturas, diabetes, depressão e dependência. Por isso eu sempre digo, sarcopenia não é um problema estético. É um problema de saúde integral. É uma questão de dignidade. E o pior de tudo? Ela começa devagar. Tão devagar que você nem percebe. Um dia você nota que aquele pote de vidro está mais difícil de abrir. Outro dia você tropeça porque não conseguiu levantar o pé o suficiente. Você sente um cansaço estranho ao carregar as compras.
e vai normalizando. É a idade, você pensa. Mas não é. É um músculo pedindo socorro. E a boa notícia, a notícia que me faz levantar todos os dias e continuar atendendo, pesquisando, ensinando, é que esse processo pode ser interrompido. Pode ser desacelerado. Pode ser revertido. Sim, mesmo depois dos 60. Mesmo depois dos 70. O músculo tem memória. Ele tem capacidade de regeneração. E quando você oferece a ele os estímulos certos, a nutrição certa, ele responde. Eu vi isso acontecer tantas vezes que perdi a conta. E é aqui que entra o protagonista desta história. Um alimento tão comum, tão acessível, tão subestimado que você provavelmente tem na sua cozinha neste momento e nem imagina o poder que ele carrega. Estou falando do abacate. Sim, aquele mesmo abacate que muita gente evita porque acha gorduroso demais, calórico demais, pesado demais. Deixe eu destruir esse mito agora: o abacate não é seu inimigo. Ele é seu aliado mais poderoso na luta contra a sarcopenia. Cada porção de abacate é uma combinação quase perfeita de nutrientes que agem diretamente na construção, proteção e recuperação do tecido muscular. Dentro daquela polpa cremosa existe um verdadeiro laboratório natural de saúde. Vamos começar pelo potássio, o mineral do movimento. Cada vez que você contrai um músculo, seja para levantar um braço, dar um passo ou simplesmente sorrir, é o potássio que transmite o impulso elétrico que torna isso possível. Sem potássio, a comunicação entre cérebro e músculo falha. É como tentar ligar uma lâmpada sem eletricidade. E sabe o que mais me impressiona? O abacate tem mais potássio do que a banana. Muito mais. Uma porção de 100 gramas de abacate contém cerca de 500 miligramas de potássio. Isso é quase o dobro do que você encontra na mesma quantidade de banana. Então, quando alguém me diz que come banana para evitar câimbras, eu respondo: ótimo, mas adicione abacate também. Seus músculos vão agradecer. Mas o potássio não trabalha sozinho. Ele tem um parceiro inseparável, o magnésio. Se o potássio ativa a contração muscular, o magnésio permite relaxamento. É esse equilíbrio que impede que seus músculos fiquem tensos, rígidos, doloridos. E tem mais, o magnésio é essencial para a síntese de proteínas. É ele quem transforma os aminoácidos que você consome em tecido muscular novo. Sem magnésio suficiente, não importa quanta proteína você coma, ela não vai virar músculo. E o abacate é uma fonte generosa desse mineral precioso. Quando eu atendi a Dona Carmen naquele dia, uma das primeiras coisas que fiz foi pedir exames de magnésio e potássio. Os níveis estavam baixos. Muito baixos. E quando ajustamos a alimentação dela, incluindo abacate diariamente, em 6 semanas ela já sentia diferença. As câimbras noturnas diminuíram. A rigidez matinal melhorou. Ela voltou a subir escadas sem parar no meio. E ainda tem a vitamina e um antioxidante poderoso que age como um sistema de limpeza celular. Todo dia, suas células musculares enfrentam estresse oxidativo. É como se houvesse uma ferrugem interna corroendo suas fibras. Essa ferrugem vem dos radicais livres, moléculas instáveis que danificam as células e aceleram o envelhecimento. A vitamina neutraliza esses radicais, protegendo o músculo e permitindo que ele se recupere mais rápido. É como passar uma camada de verniz protetor sobre uma madeira exposta. O abacate é uma das fontes mais ricas de vitamina e entre as frutas. E isso faz toda a diferença quando falamos de longevidade muscular. Mas o verdadeiro segredo do abacate está nas suas gorduras. Sim, gorduras. E antes que você pense, então engorda, deixa explicar algo fundamental: nem toda gordura é igual. O abacate é rico em gorduras monoinsaturadas, o mesmo tipo encontrado no azeite de oliva. Essas gorduras não só não prejudicam sua saúde, como são essenciais para ela. Elas reduzem a inflamação crónica, aquela inflamação silenciosa que destrói tecidos aos poucos. Elas melhoram a sensibilidade à insulina, ajudando seu corpo a usar melhor a energia. E, talvez o mais impressionante, elas estimulam a produção de IGF-1, o fator de crescimento semelhante à insulina.
Esse hormônio é um dos principais responsáveis pelo crescimento e manutenção da massa muscular. Pense no IGF-1 como o capataz de uma obra. Ele coordena a construção de novas fibras musculares. Quanto mais ativo ele está, mais músculo seu corpo constrói. E o abacate ajuda a manter esse capataz trabalhando. Então, quando você come abacate, você não está apenas nutrindo o músculo. Você está enviando sinais hormonais para que seu corpo continue construindo músculo. É um efeito duplo, nutrição e estímulo. E quando você combina isso com uma fonte de proteína de qualidade, como ovos, frango ou até mesmo uma leguminosa bem preparada, você cria a combinação perfeita para a regeneração muscular. Eu costumo recomendar aos meus pacientes um café da manhã simples, mas extremamente poderoso. Uma fatia de pão integral, meio abacate amassado por cima, um ovo poché ou cozido, algumas gotas de limão e uma pitada de pimenta do reino. Não é apenas delicioso. É terapêutico. É medicina em forma de comida. Mas eu sei o que você está pensando. Doutora, e a gordura? E as calorias? Deixo-a ser direta, a obsessão com calorias destruiu a saúde de muita gente. O que importa não é quantas calorias você come, mas de onde elas vêm. 100 calorias de abacate não têm o mesmo efeito no seu corpo que 100 calorias de biscoito recheado. O abacate sacia, nutre, protege, constrói. O biscoito inflama, desregula, vicia e destrói. Então pare de contar calorias e comece a contar nutrientes. Seu corpo não é uma calculadora. É um organismo vivo que responde à qualidade do que você oferece a ele. Agora, tem algo que eu preciso contar para você. Algo que pouquíssimas pessoas sabem e que pode mudar completamente a forma como você cuida da sua saúde muscular. Existe uma fruta que quase todo mundo tem em casa, que é barata, acessível, comum, mas que esconde dentro de si um dos compostos mais poderosos contra a perda muscular. Estou falando da maçã. Mas não qualquer maçã. Estou falando da maçã vermelha com casca. Porque é justamente na casca que mora o segredo. Dentro daquela casca brilhante e firme existe um composto chamado ácido ursólico. O nome é técnico, eu sei, mas o efeito é simples e direto. Ele impede a degradação muscular e estimula o crescimento de novas fibras. É como se esse ácido enviasse duas mensagens ao seu corpo. A primeira, pare de destruir músculo. A segunda, comece a construir. Estudos publicados em revistas científicas de peso, como a Cell Metabolism, mostraram que o ácido ursólico ativa as mesmas vias metabólicas que o exercício de resistência. Ou seja, mesmo que você não consiga levantar peso ou fazer musculação intensa, esse composto ajuda seu corpo a manter e até aumentar a massa muscular. É quase como se a maçã fizesse parte do treino. E tem mais. O ácido ursólico também estimula a produção de IGF-1, aquele mesmo hormônio que o abacate ajuda a ativar. Então, quando você combina abacate com maçã, você cria uma sinergia poderosa. Um alimento potencializa o outro. É como montar um time onde cada jogador conhece perfeitamente o papel do outro. Juntos, eles jogam melhor. Juntos, eles vencem. Mas a magia da maçã não para por aí. Ela também contém pectina, uma fibra solúvel que regula a absorção de açúcar no sangue. Isso evita aqueles picos de glicose que causam fadiga, acúmulo de gordura e resistência à insulina. E todos esses três fatores são inimigos diretos do músculo. Quando a glicose está descontrolada, o corpo entra em modo de estresse. E em modo de estresse, ele não constrói músculo. Ele destrói. A maçã também é rica em antioxidantes como a quercetina e os polifenóis, que protegem as células musculares do dano oxidativo. Pense neles como um escudo invisível que envolve cada fibra muscular, protegendo-a do desgaste diário, do envelhecimento, do impacto da vida moderna. Por isso, minha recomendação é clara: não descasque a maçã. Lave bem, sim, mas coma com casca. É ali que está a maior parte do poder. Se você quer uma forma prática e deliciosa de consumir, experimente isso. Pegue uma maçã vermelha bem lavada e rale ela com um ralador grosso. Adicione uma pitadinha de canela em pó e algumas gotas de limão. Misture tudo e guarde num potinho.
Você pode levar para o trabalho, comer no meio da manhã ou no meio da tarde. É um lanche funcional que alimenta o músculo, equilibra o açúcar e reduz a inflamação. Tudo isso em alguns minutos de preparo. Eu lembro de um paciente meu, seu Alberto, 72 anos, aposentado. Ele chegou no consultório reclamando de fraqueza nas pernas e queimbras constantes. Quando perguntei sobre a alimentação dele, descobri que ele praticamente não comia frutas. Achava que fruta era coisa de criança. Comecei devagar, sem pressionar. Sugeri que ele comesse uma maçã por dia, com casca, no meio da tarde. Ele aceitou, meio desconfiado. 3 semanas depois, ele voltou e disse: Doutora, não sei se é impressão minha, mas eu estou dormindo melhor e as queimbras sumiram. Não era impressão. Era o corpo respondendo. Era o ácido ursólico trabalhando. Era a pectina regulando. Eram os antioxidantes protegendo. Era a natureza fazendo o que ela faz de melhor: curar. Mas tem um grupo de frutas que eu ainda não mencionei e que completa esse círculo de proteção muscular. São pequenas, coloridas, vibrantes e carregadas de poder. Estou falando dos frutos vermelhos: morango, mirtilo, framboesa, amora. Essas pequenas joias da natureza são verdadeiras cápsulas de juventude celular. E o segredo delas está nos pigmentos naturais chamados antocianinas. Esses compostos são responsáveis pela cor intensa dessas frutas, mas fazem muito mais do que embelezar. Eles agem como escudos protetores das células musculares, neutralizando os radicais livres e retardando o envelhecimento celular. Mas o que mais me fascina nas antocianinas é o efeito delas na comunicação neuromuscular. Com o passar dos anos, a conexão entre os nervos e os músculos se enfraquece. É por isso que muitas pessoas perdem coordenação, equilíbrio e reflexos. Elas tropeçam com mais facilidade. Demoram mais para reagir. Sentem o corpo travado. As antocianinas melhoram essa comunicação. Elas ajudam os impulsos nervosos a chegarem mais rápido e com mais precisão aos músculos. O resultado? Movimentos mais ágeis, equilíbrio melhor, menos quedas. E isso, para uma pessoa acima dos 60 anos, pode significar a diferença entre viver com independência ou viver com medo. Além disso, os frutos vermelhos reduzem a inflamação sistémica e melhoram a circulação sanguínea. Quando o sangue circula melhor, os nutrientes chegam mais facilmente aos músculos. E isso otimiza todo o trabalho que o abacate e a maçã já estão fazendo. É como se você tivesse uma estrada bem pavimentada para transportar materiais de construção. Tudo flui melhor. Tudo funciona melhor. Então, recapitulando, o abacate constrói. A maçã protege. Os frutos vermelhos reparam. Juntos, eles formam uma tríade imbatível contra a sarcopenia. E como você pode incluir os frutos vermelhos no seu dia-a-dia? É mais simples do que parece. No café da manhã, adicione um punhado de morangos ou mirtilos ao seu iogurte natural. Se preferir, congele essas frutas e coma como se fossem picolés naturais. O contraste do frio com o doce da fruta é delicioso e estimula os sentidos. Outra opção é fazer um smoothie rápido. Bata no liquidificador meia xícara de frutos vermelhos congelados, uma colher de sopa de semente de chia, um pouco de iogurte natural e água. Pronto! Você tem uma bebida antioxidante, anti-inflamatória e deliciosa. E o melhor, leva menos de 3 minutos para preparar. Mas eu preciso falar de algo que muitas vezes é esquecido quando falamos de nutrição para os músculos. Todo mundo pensa em proteína. E sim, proteína é importante. Mas o músculo não se alimenta só de proteína. Ele precisa de energia. Energia limpa, constante, inteligente. E uma das melhores fontes dessa energia está tão perto de nós que às vezes a ignoramos. Estou falando da banana. Aquela fruta amarela, doce, prática, que todo mundo conhece, mas poucos valorizam como deveriam. A banana é literalmente combustível biológico de alta qualidade. Cada vez que você se move, seu corpo depende de uma série de reações químicas e elétricas que precisam de energia constante.
E a banana fornece exatamente isso. Ela é rica em potássio, o mineral que já mencionamos várias vezes, mas também em magnésio e vitamina B6. Essa vitamina é essencial para o metabolismo das proteínas. Ela age como uma ponte que transforma os aminoácidos dos alimentos em tecido muscular novo. Sem vitamina B6 suficiente, as proteínas que você consome não conseguem ser aproveitadas de forma eficiente. E além disso, a B6 também participa da produção de neurotransmissores como dopamina e serotonina, que regulam o humor, o foco e o sono. Então, uma simples banana por dia não só alimenta seus músculos, como melhora a sua energia mental e seu bem-estar emocional. Agora, eu sei que muita gente evita banana porque acha que tem açúcar demais. Mas isso é um equívoco. A banana contém açúcares naturais que vêm acompanhados de fibra, água, minerais e antioxidantes. Isso significa que a absorção desse açúcar é lenta e controlada, sem causar aqueles picos de glicose que os alimentos ultraprocessados provocam. E quando você combina a banana com uma fonte de proteína ou gordura saudável, como um punhado de castanhas ou uma colher de pasta de amendoim, o impacto na glicose fica ainda mais estável. É o equilíbrio perfeito para manter energia constante ao longo do dia. E tem um detalhe fascinante: a banana madura e a banana verde têm efeitos diferentes. A banana bem madura, com aquelas manchinhas marrons na casca, é mais doce e libera energia rapidamente. É ideal antes ou depois de uma caminhada. Já a banana verde ou meio madura contém mais amido resistente, um tipo de fibra que alimenta as bactérias boas do intestino. Isso melhora a digestão, a absorção de minerais e a saúde metabólica como um todo. Então, dependendo do momento do dia e da sua necessidade, você pode escolher qual tipo de banana comer. Ambas são aliadas poderosas. Além de nutrir os músculos, a banana também apoia diretamente o sistema nervoso. A combinação de potássio, magnésio e vitamina B6-AGE é como um tranquilizante natural, ajudando a reduzir o stress, acalmar os nervos e melhorar a qualidade do sono. E aqui está um ponto crucial: dormir bem é uma das condições mais importantes para conservar a massa muscular. Durante o sono profundo, o corpo libera o hormônio do crescimento e repara os tecidos. Quando você dorme mal, o corpo entra em estado de stress, bloqueia essa reparação e começa a destruir músculo para obter energia. Por isso, comer uma banana cerca de 1 hora antes de dormir pode ser uma estratégia simples e eficaz para melhorar o descanso e, consequentemente, a recuperação muscular. Eu costumo recomendar aos meus pacientes um ritual noturno regenerador. É simples, bata no liquidificador uma banana madura, uma xícara de leite vegetal, pode ser de amêndoas ou aveia, uma colher de sopa de cacau puro sem açúcar e uma pitadinha de canela. Beba isso 1 hora antes de ir para a cama. É gostoso, reconfortante e prepara o corpo para uma noite de sono reparador. É como enviar uma mensagem ao seu organismo: relaxe, repare, renove. Mas deixe-eu ser muito clara sobre algo. Não existe alimento milagroso isolado. O abacate, a maçã, os frutos vermelhos e a banana são peças de um quebra-cabeça maior. Juntos, eles criam uma sinergia de nutrientes que restauram a força e a vitalidade. O abacate estimula a produção de hormônios anabólicos. A maçã protege as fibras musculares e estimula a sua regeneração. Os frutos vermelhos reparam o dano celular e melhoram a comunicação neuromuscular. E a banana fornece energia limpa e sustentada para que todo o sistema funcione. É uma orquestra. E quando todos os instrumentos tocam juntos, a música é perfeita. Agora, eu quero falar sobre algo que vai além da nutrição, mas que está profundamente conectado a ela. Estou falando da mentalidade. Porque de nada adianta comer bem se você não acredita que pode melhorar. Eu já vi pacientes com alimentação impecável e suplementação de ponta, mas que não progrediam. E sabe porquê? Porque mentalmente eles já tinham desistido. Eles olhavam para o próprio corpo com resignação, com derrota. E o corpo, que é sábio, respondia a essa mensagem. Ele parava de lutar. Por outro lado, eu também vi pacientes que chegaram ao consultório em condições muito difíceis, mas com uma chama nos olhos. Uma vontade de recuperar a força, de voltar a viver plenamente.
E esses, mesmo com limitações, progrediram de forma impressionante. Porque o corpo responde ao que a mente comanda. Se você acorda todo dia e pensa eu estou velho, não adianta mais, seu corpo vai obedecer. Mas se você acorda e pensa eu ainda posso melhorar, eu ainda tenho força dentro de mim, o corpo também vai obedecer. Parece simples, mas é profundo. A mente e o músculo estão conectados de formas que a ciência ainda está começando a entender. Por isso, minha recomendação vai além da comida. Cuide dos seus pensamentos. Agradeça pelo que seu corpo ainda consegue fazer. Celebre cada pequena vitória, subir um degrau mais, abrir aquele pote sozinho, caminhar mais 5 minutos. Cada gesto é uma vitória. Cada movimento é uma afirmação de vida. E quando você combina alimentação inteligente com mentalidade positiva, os resultados são transformadores. Eu vi isso acontecer tantas vezes que perdi a conta. Voltando à Dona Carmen, aquela paciente que abriu esta conversa. Depois de 6 meses seguindo as orientações que estou compartilhando com você agora, ela voltou ao consultório. Mas dessa vez, ela não entrou segurando no corrimão. Ela entrou com passos firmes, sorrindo, e me disse: Doutora, eu voltei a dar aula de alongamento para as amigas do meu prédio. Eu achei que nunca mais ia conseguir. Eu fiquei emocionada. Porque aquilo não era só sobre músculo. Era sobre dignidade. Era sobre autonomia. Era sobre vida. E agora eu quero falar diretamente com você. Não importa quantos anos você tem. Não importa há quanto tempo você sente que perdeu a força. Não importa quantas vezes disseram para você que é normal da idade. Você ainda pode mudar essa história. Você ainda pode recuperar sua força. Você ainda pode viver com independência, com energia, com vitalidade. Mas isso exige uma decisão. Uma decisão consciente de cuidar do seu corpo como ele merece. De alimentá-lo com inteligência. De movê-lo com constância. De tratá-lo com respeito. Então, a partir de agora, eu quero que você faça o seguinte. Amanhã de manhã, quando acordar, beba um copo de água. Prepare um café da manhã que inclua abacate, ovos e uma fruta. Pode ser maçã com casca ou alguns morangos. Coma devagar, com atenção. Sinta o sabor. Agradeça por cada garfada. Depois, se possível, saia para uma caminhada de 20 minutos. Não precisa ser rápido. Não precisa ser longe. Apenas mova-se. Sinta o sol no rosto. Respire fundo. E ao longo do dia, faça escolhas conscientes. No meio da manhã, coma a maçã ralada com canela. No almoço, inclua vegetais coloridos, uma proteína de qualidade e uma porção de carboidrato integral. No meio da tarde, coma uma banana com algumas castanhas. À noite, faça uma refeição leve e, antes de dormir, tome aquele batido regenerador que eu mencionei. Faça isso por uma semana. Apenas uma semana. E observe o que acontece. Observe como seu corpo responde. Observe como sua energia muda. Observe como seu sono melhora. E se em uma semana você já sentir diferença, imagine o que pode acontecer em um mês. Em 3 meses. Em 6 meses. A transformação não acontece da noite para o dia, mas ela acontece. E cada dia que você escolhe cuidar de si mesmo é um dia a mais de força, de saúde, de vida. Eu quero encerrar com uma reflexão que carrego comigo desde o início da minha carreira. O corpo humano é uma obra-prima de engenharia biológica. Ele foi feito para se adaptar, para se regenerar, para sobreviver. Mas ele precisa de combustível. Ele precisa de movimento. Ele precisa de descanso. Ele precisa de amor. Quando você oferece tudo isso a ele responde de formas que parecem milagrosas, mas que na verdade são apenas a expressão do seu potencial natural. Você não está pedindo ao seu corpo para fazer algo impossível. Você está apenas lembrando a ele do que ele sempre foi capaz.